Sejam muito bem-vindas a mais um podcast da Formação da Avante. Esse é o nosso podcast 04, que vai falar sobre análise de conjuntura e ação. A ideia aqui não é vocês ouvirem dos nossos convidados uma análise de conjuntura, mas sim entender o que é isso que tanto se fala dentro do Partido dos Trabalhadores, como é que se faz uma análise de conjuntura e também aí como é que a gente parte para a parte prática depois que a gente já analisou aí o nosso território, o nosso entorno. Eu estou aqui hoje com a Thaís Maciel, que é diretora da Escola Nacional de Formação e secretária de Formação Política de São Paulo. Thaís, dá um olá para eles. Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindos. E o nosso segundo convidado é o Wilton, que pediu para ser apresentado de uma forma esplêndida. Ele é membro da Avante e filiado ao Partido dos Trabalhadores. Wilton, por favor, cumprimente nossos ouvintes. Espero que todos que participam do curso de formação nacional da Avante tenham proveito e êxito posterior. Bom, gente, como vocês já sabem, esse aqui é um podcast que é para ser mais rápido, para você poder escutar e ir se preparando para a nossa oficina. E aí a gente já começa com as nossas perguntas. O primeiro a responder a gente é o Wilton, depois a Thaís vai completar ele. O que é, Wilton, uma análise de conjuntura e como é que faz uma análise de conjuntura para quem não teve contato com isso? Sara, em primeiro lugar, eu quero que você me corte, porque senão eu vou ficar falando, viu? Então, temos que ter no horizonte, e no horizonte próximo e distante ao mesmo tempo, que, no fundo, na profundidade, uma análise de conjuntura ela é um paradoxo. Porque todas as pessoas, todas, o mais letrado e o menos letrado, todos fazem análise do seu entorno. E qualquer análise do seu entorno é uma análise da conjuntura que o cerca. A contradição está na profundidade ou não profundidade. Então, portanto, análise e conjuntura vai depender da complexidade do autor, da autoridade que está fazendo aquela análise. Todos fazem análise. Agora, análise de conjuntura no nosso meio, que a gente chama meio político, partidário, análise para uma disputa, para uma conjuntura determinada, ela é uma investigação. É uma investigação que tem método. E o caderno 4 de um curso que a Avante proporcionou aos seus militantes no passado, é um caderno que eu chamei este caderno, pela leitura que eu fiz, de guia metodológico para análise de conjuntura. Um caderno bastante estruturado. Portanto, a análise de conjuntura é uma investigação, entre aspas, difícil, mas indispensável para quem quer fazer enfrentamento político em determinada situação. Bem, o que acontece na nossa rotina, e aí eu não estou falando do PT, eu estou falando nos nossos debates, de uma forma ampla, geral e restrita, é que as pessoas fazem uma análise de uma geopolítica, inclusive social, ambiental, desigualdade, da diversidade das identitárias, de uma forma extremamente ampla e sem ter um foco definido. E quando busca a especificidade do para quê, aí você não encontra ação. E a análise fica análise por análise. Não significa que seja mal feita ou bem feita, não significa que seja simples ou complexa. Ela é uma análise, vamos dizer assim, que o foco não está endereçado.
Mas, na sua pergunta, eu digo, uma análise de conjuntura, para ela poder ser dirigida e atingir o objetivo, ela tem que ser, primeiro, metódica. Segundo, ter um objetivo. Depois, a finalidade. E aí, do nível que você está estudando ou fazendo, é o nível mundial, então, a análise da conjuntura geopolítica. A nível de um país, então, é uma análise de conjuntura nacional. É regional, é de uma região ou de um estado. É municipal, então é daquele município. Bem, nas análises de geopolítica, você traz tudo que está no mais singular e chega no plural, quer dizer, chega no complexo, que é o mundo. Quando você faz uma análise de um país, você pega o mundo e vê como é que o mundo impacta. Por exemplo, a questão multipolar e unipolar, agora na questão da economia, principalmente da moeda. Como isso impacta no Brasil? Quem vai fazer uma análise do Estado para uma análise estadual, pegando São Paulo, pegando Bahia, você vai pegar esse impacto nacional e trazer para dentro do seu Estado, porque da forma que ele reflete em São Paulo, não é da forma que reflete na Bahia, né? São Paulo é um Estado que tem a indústria como principal viés, talvez tenha caído, mas ainda é o principal viés econômico, mesmo tendo um negócio forte aí. Aqui na Bahia, nós temos um estado de serviços, né? Nossa economia é serviço e comércio, né? E tem uma agricultura familiar grande, mas não é forte. Então, o impacto dessa situação é diferente. Então, uma análise estadual. E nos municípios, você tem a caracterização dos municípios. Você tem municípios que são altamente industrial, num estado não industrial. Você tem municípios que são turísticos e municípios que são de comércio e serviço, e tem município que vive de transferências obrigatórias. Então, a análise a análise municipal, mesmo sendo específica, ela tem que trazer esse conjunto de variáveis da geopolítica, da política nacional, da política estadual para dentro do município. E, a partir daí, você começa a estudar o município. Lá no texto que nós estamos apresentando no curso, vai estar lá 5 ou 6 itens que são específicos para a busca de dados em municípios, para depois fazer, no meu entendimento, a dialética. Acho que deu para terminar o meu tempo. Não, tá perfeito, Wilton. Thaís, e aí? Não, eu O que acho... você diz? Eu quero concordar com o Wilton, né? Eu acho que Primeiro, Wilton, que eu sempre brinco, parece que para ser petista a gente tem que ter algumas qualidades, inclusive, né, fazer uma análise de conjuntura, né? Mas o desafio é isso, né? Fazer uma boa análise de conjuntura e trazer essa análise para a realidade que a gente vive, né? Para o local, né? Para o nosso território, né? Porque essa análise ela tem uma finalidade, ela serve para alguma coisa, né? A gente não faz análise pela análise. Então, eu acho que isso é muito importante a gente deixar, né, explicitado, porque às vezes parece que a gente só, não, vamos conjecturar, vamos falar então sobre a esquerda na América Latina, ou o movimento, né, de direita que tem acontecido no mundo, mas o que isso influencia no nosso dia a dia, né, na nossa ação, na nossa prática, né? Por isso que é muito importante o tema do podcast hoje, como é que a gente sai, né, da análise de conjuntura e parte, né, para a ação, para a nossa prática, né? Então, eu acho que isso é muito importante, mas assim, voltando, né, para a análise de conjuntura, eu acho que a gente tem que olhar para além de um fator também, né? Ao mesmo tempo que é importante a gente trazer, né, para a nossa realidade, para o nosso território, para o nosso local de atuação, né, para onde, né, o processo de análise de conjuntura, né, vem sendo feito, né, ou seja, olhar o específico, para além do específico, a gente também precisa olhar, né, o conjunto, a gente precisa olhar o todo. Por exemplo, nós não podemos fazer uma análise de conjuntura olhando só um ponto de vista. Eu tinha um professor, né, na época da minha universidade, que falava que todo ponto de vista é visto de um ponto, né? Então, claro, vai ser o ponto de vista daquele que está fazendo análise de conjuntura, mas assim, do ponto de vista econômico, como é que anda?
né? Mas para além do ponto de vista econômico, né? Então vamos falar do social, né? Da nossa, né? Dos processos todos que vêm acontecendo na sociedade, da inclusão, né? Dos objetivos, dependendo do objetivo, né? Do processo de construção dessa análise de conjuntura, a gente vai chegar, né? Num produto, e esse produto eu entendo que precisa ser, né? É necessário ser um instrumento, né, mais um instrumento para a nossa atuação no nosso território, na nossa luta. É para isso que, no meu entendimento, né, uma boa análise de conjuntura serve para isso, né, porque a gente, às vezes, por exemplo, é oposição no município, ou estado, ou, enfim, né, nacionalmente ou internacionalmente, porque eu acho que tem também estudiosos que falam, né, que, na verdade, a gente é oposição. Oposição a um sistema que está colocado, né, enquanto sendo o sistema correto, né? Então, nós somos oposição, por exemplo, ao capitalismo, tá? Mas, tá bom, falar só isso não basta. Então, como é que a gente faz essa análise de conjuntura chegar mais longe, né, e fazer, por exemplo, essa análise, conversar com a nossa realidade e alterar a realidade que a gente está inserido? Então, acho que é um pouco isso, assim, né, o caminho. Câmbio, Sara. Bom, e se você não ouviu o podcast anterior em que a gente fala por que que a Avante é socialista, você pode ir lá, voltar no podcast, o podcast 03, tem lá a Tássia e o Jutaí com a gente, desenvolvendo aí questões sobre o socialismo e apresentando aí a nossa tendência enquanto socialista para dentro do PT e também para fora. Bom, gente... Eu tenho uma coisa que eu sou da área de letras, né? E aí, quando eu entrei para o PT, eu achava muito estranho ver as análises de conjuntura. Porque eu entrei para o PT, eu tinha o quê? Eu tinha 19, e aí eu ia nas reuniões de diretório, que geralmente é onde encontramos as análises de conjuntura, primeiro ponto de pauta, a análise de conjuntura. E aí eu via que eu achava curioso, porque as pessoas usavam construção o tempo inteiro. Porque nós precisamos construir, porque não sei o quê. E para a gente que está do lado de fora da política, é muito diferente a forma como a gente usa as palavras para fazer uma análise de conjuntura, a forma como a gente emprega essas palavras. Era uma coisa que eu acho que você, ouvinte da Avante aí, pode pensar, o que você encontra aí de diferente, estudar as análises de conjuntura também das pessoas com quem você já tem ouvido, para você entender aí como é que faz uma análise de conjuntura, o que você tem que pensar. E aí o Wilton e a Thaís trouxeram várias coisas importantes para a gente. E aí agora a gente coloca a questão que é a crítica que temos recebido constantemente. Aí o Wilton tem uma ideia aí, ele vai trazer daqui a pouco para a gente. Como é que a gente parte da análise de conjuntura, nós petistas, não só os petistas, nós avantinos, avanters, como vocês quiserem se denominar, e parte para a ação? Como é que é isso, Thaís? Já que você estava aqui com a gente, vamos lá. Como é que a gente vai para o território, se organiza, faz e fala e também faz acontecer? Essa é a pergunta de R$1 milhão, né, Sara? Porque parece, né, que com a resposta eu vou dar a solução, na verdade, para todos os nossos problemas, porque é isso que a gente precisa. Nós precisamos de ação prática no território, né, no espaço que a gente vive, no espaço que a gente milita, porque é aqui que a vida acontece também, né? É no território que a vida real acontece, é aqui que a gente, né, vive, é aqui que a gente milita, que a gente nos organiza. Como eu já disse, né, eu acho que a análise de conjuntura é uma das ferramentas muito importantes para a nossa atuação, né, porque é com ela que a gente vai entender, né, não é só com ela, mas também com ela que a gente vai entender o mundo que a gente vive, né, que situação, que contexto que a gente está inserido, que contexto político, socioeconômico, né, que eu falei aqui no início, né, não, vamos fazer uma análise de conjuntura da América Latina, vamos pensar como é que está organizado o mundo, né, onde o capitalismo, né, está mais desenvolvido, onde está menos desenvolvido, por que acontece isso, enfim. Mas eu entendo, né, que a gente precisa, como eu já disse, precisa trazer isso para a realidade, né, que a gente está atuando agora, e junto com outros elementos, né, eu acho que a nossa atuação, né, a atuação da Avante, ela tem como premissa, inclusive, um processo muito fundamental, que é o processo da prática, né? De nada adianta a gente ter a teoria ou ter, né, mirabolantes propostas de análise de conjuntura se a gente não consegue atuar
né, com a nossa militância nos diferentes espaços que a gente pode levar, né, o nosso projeto político, a nossa luta, a nossa causa. Então, eu, por exemplo, enquanto mulher, petista, LGBT, né, enfim, já fui jovem, Sara, né, também me filiei ao PT com 19 anos, enfim, né, onde que eu posso atuar, o que que eu posso transformar, né, ali dentro do ambiente que eu vivo. Claro que a gente vai achar inúmeras dificuldades, né, inúmeras situações adversas que, muitas vezes, vão fazer com que a gente, inclusive, questione. Fala assim, poxa, né, mas será que é isso mesmo? Né? Será que é tão difícil assim? Né? Por que que eu não consigo trazer mais gente para perto? Né? Ou como é que eu faço para trazer mais gente para perto? Né? Porque não é fácil. Né? Tem uma companheira nossa que fala que se fosse fácil, né, chamava balada e não luta. Né? Então, seria muito bom, né, se fosse mais fácil. E, às vezes, eu olho para trás, né, eu nos meus 21 anos de PT, né, olho para trás e penso que se todo mundo que tivesse começado comigo a militar na juventude do PT ainda estivesse com a gente, né, ladeado na luta, né, a gente estaria num corpo muito maior, né? Então, como é que a gente faz, inclusive, para fidelizar, né, para manter os companheiros e companheiras sempre atuantes na luta, né, e por mais diversa que ela possa ser, né, porque tem mulheres, vamos pensar nas mulheres, né, mulheres negras, mulheres jovens, mulheres LGBT, né, mulheres do campo, mulheres quilombolas, só das mulheres a gente tem uma infinidade, né, de companheiras e de frentes que a gente pode atuar. Então, eu acho que o mais importante, né, é a gente entender como que a gente pode fazer a transformação, né, como que a gente pode ser, né, um operário dessa transformação, né, dentro da nossa realidade, né, porque parece que é pouco, né, parece que é pequeno, parece que a nossa atuação não vai melhorar em nada, mas assim, uma rifa, eu, secretária de Finanças do meu município, né, sou filiada ao PT, agora acompanho a direção municipal e sou dirigente, né, e aí a minha tarefa é organizar as finanças do meu município. Uma rifa que a gente organiza, uma atividade, né, uma feijoada que a gente organiza no PT local aqui, ajuda a formar, ajuda a mobilizar, ajuda a arrecadar, né, ajuda a fazer com que o diretório, por exemplo, né, seja muito mais fortalecido do que, por exemplo, se eu ficar na imobilidade falando que ninguém me ajuda. Né? Então, às vezes, um passo que a gente dá para além do que a gente está fazendo ali no dia a dia, já muda muita coisa. Né? Um sarau, vamos fazer um sarau, né? Porque daí a gente puxa a parte cultural, mas, ao mesmo tempo, a gente fala de Brecht, né? A gente puxa daí, poxa, às vezes um poema pode tocar uma pessoa muito mais, por exemplo, do que um processo formativo. Né? E aí, esse poema vai fazer com que a pessoa se interesse, né, por um processo formativo, por exemplo, da Avante, ou então que o PT Nacional está propondo, enfim, né? Então eu acho que é sempre uma coisa puxando a outra, e eu acho que tem muita coisa que a nossa prática, né, nos ensina. E como é que chama a nossa prática? A nossa prática chama-se movimento. Né? Vamos ali no movimento de mulheres, vamos ali no movimento LGBT, vamos ali no movimento da classe trabalhadora. Se é movimento, movimento não é estagnado. Né? A gente não pode ficar parado. Se é movimento, a gente se movimenta. Então, a gente vai usar a análise de conjuntura para a gente se movimentar, a gente vai usar a nossa organização para a gente se movimentar, né? A gente vai usar a nossa indignação para a gente se movimentar, para a gente construir o Partido dos Trabalhadores, para que ele seja cada vez mais de luta, combativo, né, de oposição ao sistema que está colocado, né, e questionador, né, sempre questionador, e enfim, né, com tantos desafios ao mesmo tempo, né, como é que a gente faz isso agora com o Lula no governo, né, como é que a gente organiza esse processo, né, com o nosso governo federal e ainda num ambiente completamente hostil, né, talvez o mais hostil que a gente já tem enfrentado, né, então eu acho que são muitas tarefas, muitos desafios, mas assim, para mim uma coisa é bem objetiva, né? Se a gente precisa ter a prática nossa no nosso território. Né? Não adianta, por exemplo, eu ser dirigente estadual, dirigente nacional, se eu não atuo no território que eu vivo. Né? Se eu não tenho ali uma ação militante, né? Junto com o meu grupo, junto com o meu coletivo, junto com o meu diretório, né? Porque daí a prática ela é tudo. Né? Ela nos forma, ela nos informa, ela constrói, ela dirige, ela ajuda a transformar todo dia, né, o nosso partido, a nossa sociedade. Então, eu acho que é fundamental, né, a prática nesse contexto todo. Obrigada, Ailton. Gente, vocês já sabem, nosso próximo encontro agora, que é a nossa oficina 4, domingo, às 9 horas para a primeira turma, e quarta-feira, às 17 para a segunda turma, a gente se encontra. Um beijo grande. Gente, muito obrigada, Thaís, muito obrigada, Ailton. Nos vemos na próxima.
Obrigada.